Boa tarde, sou do grupo 1 e ficamos com o tema hemácias, anemia e polissemia, e o grupo é composto por Alberto Lopes, Ian Sanches, Ítalo Desidério, eu, Júlia Santos, Marcelo Sodré e Renata Pimenta. Eu fiquei incumbida para falar das hemácias e vou começar falando da morfologia delas. As hemácias, conhecidas como eritrócitos, são as células mais abundantes do sangue, onde sua principal função é o transporte de hemoglobina, que por sua vez leva o oxigênio dos pulmões para os tecidos. A hemoglobina deve permanecer dentro dos glóbulos vermelhos para efetivar eficazmente a sua função. Outra função importante da hemácia é a grande quantidade de anidrase carbônica, que é uma enzima que catalisa a reação reversível entre o dióxido de carbono e a água para formar o ácido carbônico, que por sua vez aumenta por milhares de vezes a velocidade dessa reação. E a rapidez dessa reação permite que a água do sangue transporte enorme quantidade de CO2 em forma de íon bicarbonato, que depois vai ser reconvertido em CO2 e liberado para a atmosfera como produto do metabolismo corporal. A hemoglobina é excelente tampão ácido-base, como é o caso da maioria das proteínas, e devido a isso, a hemácia é responsável pela maior parte da capacidade de tamponamento ácido-base de todo o sangue. As hemácias normais possuem espessura em diâmetro de 7,8 micrômetros, espessura de 2,5 micrômetros, e o seu centro possui 1 ou menos micrômetros. O volume médio das hemácias é de 90 a 95 micrômetros cúbicos. A hemácia é um saco deformável, um disco bicôncavo, que assume qualquer forma conforme se espreme para passar pelos capilares. E ela não se rompe devido à grande quantidade de membrana celular que não se distende muito quando ela se espreme para passar pelos capilares. A concentração média no sangue das hemácias em um homem saudável é de 5 milhões e 200 mil e nas mulheres é de 4 milhões e 700 mil, podendo variar em torno de 300 mil para mais ou para menos. As pessoas que vivem em grande altitude podem ter, em média, um número maior do que esse. Vocês têm capacidade de concentrar hemoglobina no seu líquido celular por até 34 gramas por 100 mililitros de células. A concentração não pode ultrapassar esse valor por se tratar do limite metabólico do mecanismo celular formador de hemoglobina. Em pessoas normais, a porcentagem de produção de hemoglobina é, em geral, sempre próxima do nível máximo de cada célula. Todavia, quando essa produção é deficiente, a produção da hemoglobina vai diminuir consideravelmente e também o volume de hemácias devido à falta de hemoglobina para encher essa célula. No sangue total do homem contém 15 gramas por 100 mililitros e nas mulheres 14 gramas por 100 mililitros. Em relação ao transporte de oxigênio, cada grama de hemoglobina pura é capaz de se associar a 1,34 ml de oxigênio se a hemoglobina tiver 100% saturada. Produção das hemácias. Na primeira semana da vida embrionária, as hemácias nucleadas primitivas são produzidas no saco uterino. Durante o segundo trimestre de gestação, o fígado passa a ser o principal órgão pela produção de hemácias. Mas há um pequeno número sendo produzido também pelo baço e pelos linfonodos. Durante a última semana de gestação e após nascer, as hemácias são produzidas exclusivamente pela medula óssea. A medula óssea de quase todos os ossos produz hemácias até que a pessoa atinja os 5 anos. A medula óssea dos ossos longos fica muito gordurosa e deixa de produzir hemácia, como na diáfise da tíbia e na diáfise do fêmur, como a gente pode observar no gráfico. E aí ela passa a ser produzida pelos ossos membranosos após os 20 anos, que é a costela, externo, vértebra e hilo. Mas com o passar da idade, essa produção deixa de ser eficaz e vai tendo um declínio também.
sobre a hematopoiese ou eritropoiese. A eritropoiese consiste no processo de formação de eritrócitos. Ela se dá na medula óssea e é dividida em 3 fases: diferenciação, multiplicação e maturação. Na etapa de diferenciação, a célula-tronco hematopoética pluripotente ela vai dar origem a todas as células sanguíneas. Então, essa célula-tronco vai se diferenciar para formar células-troncos comprometidas, que vão se cultivar em cultura para formar colônias específicas para cada tipo de célula sanguínea. No caso, a colônia responsável pela formação das hemácias é denominada como unidade formadora de colônia de eritrócitos, ou CFUE. O desenvolvimento dessas diferentes células-tronco é dado por proteínas denominadas indutores de crescimento. A principal dessas proteínas é a interleucina 3. Já na fase de multiplicação, ocorrerá o desenvolvimento através de várias mitoses até a formação da hemácia. A primeira célula identificada como pertencente à linhagem vermelha é o proeritroblasto, e a sequência da multiplicação é a seguinte: proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, até que chegue à hemácia ou eritrócito. Bom dia, meu nome é Ítalo, eu vou falar sobre a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio muito importante que regula a produção das hemácias na nossa corrente sanguínea. Esse hormônio é produzido nos rins, 90% da produção dele é feita nos rins, os outros 10% é realizado no fígado. Então, é necessário que haja um número adequado disponível de hemácias na nossa corrente sanguínea para que haja a oxigenação tecidual adequada. Esse número de hemácias não pode ser menor do que o valor normal, a ponto que a oxigenação tecidual seja inadequada, ocasionando a hipóxia daquele tecido. E esse número de hemácias também não pode ser acima do valor normal, a ponto que impeça o fluxo sanguíneo. Sabemos que para que haja o fluxo sanguíneo é necessário que haja ΔP, diferença de pressão. Então, o fluxo sanguíneo ele sempre vai ocorrer de uma extremidade de maior pressão para a extremidade de menor pressão. Outro fator determinante para que haja fluxo sanguíneo é a resistência do vaso. Com o aumento do número de hemácias no nosso sangue, vai aumentar a resistência do vaso, porque vai aumentar, o sangue vai ficar mais viscoso, vai ter uma quantidade maior de células e isso durante o fluxo sanguíneo vai batendo na parede do vaso, aumentando a resistência e impedindo o fluxo sanguíneo adequado. Então, a oxigenação tecidual é o principal regulador da produção das hemácias. Porém, quem vai estimular essa produção será o hormônio eritropoetina. Então, quando há uma diminuição do transporte de oxigênio para os tecidos, normalmente vai aumentar a produção das hemácias do nosso sangue para que haja o restabelecimento dessa oxigenação tecidual. Como nós podemos ver aqui no slide, quando há uma diminuição da oxigenação tecidual, o rim vai aumentar a produção de eritropoetina, por sua vez a eritropoetina vai lá na medula óssea e vai aumentar a síntese das hemácias e vai fazer também com que acelere o processo de diferenciação. Então, vai começar nas células hematopoiéticas, vai se diferenciar para proeritroblastos e vai se diferenciar até chegar nas hemácias. E, por sua vez, as hemácias vai tentar restabelecer a oxigenação tecidual. O que acontece então? Quando há uma hipóxia, quando há a baixa oxigenação no tecido, o tecido renal ele vai fazer com que aumente os níveis do fator induzível de hipóxia 1, o HIF1. Esse fator induzível de hipóxia 1 ele vai se ligar ao elemento de resposta de hipóxia, e isso vai fazer com que os rins aumentem a produção da eritropoetina. A eritropoetina, por sua vez, vai lá, como eu já havia dito, vai lá na medula óssea e vai aumentar a síntese e acelerar a diferenciação até produzir mais hemácias para restabelecer a oxigenação tecidual. Então, na ausência do hormônio eritropoetina, não vai haver a produção dessas hemácias.
Então aqui do lado esquerdo aqui do vídeo tem alguns fatores que podem desencadear para uma hipóxia, né? Altitude elevada, o ar fica mais rarefeito, insuficiência cardíaca, que vai dificultar o fluxo sanguíneo, doenças pulmonares, né? O fluxo sanguíneo baixo por alguma coisa, a anemia, né? Que é a baixa quantidade de hemoglobina no sangue, né? Isso vai fazer com que haja hipóxia e, consequentemente, isso vai aumentar a produção, aumentando então a produção da eritropoetina, vai aumentar a produção das hemácias. A nível de curiosidade, aquelas pessoas que têm falência renal, né, os rins não fazem mais a sua função, geralmente os pacientes renais crônicos que precisam fazer hemodiálise. Então, como os rins não vai ter a sua função adequada, então não vai haver a produção de eritropoetina. Não havendo a produção de eritropoetina, não vai haver a produção de hemácia. Então, essas pessoas que são renais crônicos, geralmente, na maioria das vezes, elas precisam tomar a hormônio eritropoetina de forma exógena. É aplicada uma injeção de forma subcutânea, onde é injetado esse hormônio sintético para que os pacientes venham produzir hemácias, né, e não venham desencadear alguns sinais e sintomas pela falta dessas hemácias no sangue. Obrigado. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre a maturação das hemácias. A maturação é um processo de desenvolvimento das hemácias que se dá a partir do eritroblasto ortocromático e vai consistir na mudança morfológica da célula. Ela está associada à perda do núcleo e a sequência da maturação é a seguinte: começa no eritroblasto ortocromático, vai para o reticulócito e, por fim, acaba no eritrócito maduro. A maturação das hemácias está essencialmente ligada à presença de vitamina B12 e ácido fólico. Por ser uma célula de rápida produção e rápido desenvolvimento, sua maturação ela depende muito do estado nutricional da pessoa. Essas vitaminas são essenciais para a síntese de DNA e a falta delas acaba resultando na falha de maturação, na má formação da célula. Eu vou falar sobre a falência de maturação causada pela deficiência de vitamina B12. Ela está relacionada à anemia perniciosa, que se trata de uma atrofia do trato gastrointestinal, que é tipo o seguinte: esse trato gastrointestinal vai liberar glicoproteínas, chamadas de fator intrínseco, e esse fator intrínseco vai se ligar à vitamina B12, impedindo que essa vitamina seja digerida pelas secreções intestinais. E na falta desse fator intrínseco, que é no caso da anemia perniciosa, ela vai ter maior dificuldade para se ligar a essa vitamina B12, já que não vai ter o fator intrínseco, e essa vitamina B12 acaba sendo digerida, e é muito mais difícil absorver essa vitamina B12. E essa falha da maturação acaba por criar os famosos macrócitos, que são células gigantes, né? Podemos dizer assim, com a parede celular fina, e ela é instável. Ela consegue desempenhar o papel de transportar oxigênio, mas a sua duração de vida é 1/3 da célula normal, da hemácia normal. Agora eu vou falar sobre a falência de maturação causada pela deficiência de ácido fólico. Esse ácido fólico está presente em muitas verduras e principalmente no fígado, só que ele é facilmente perdido no cozimento. E muitas das vezes ele também acaba sendo desperdiçado por causa da absorção gastrointestinal normal. E como já disse antes, a falta dessa vitamina B9, o ácido fólico, pode causar uma falha na maturação da hemácia e uma má formação. Olá, eu sou a aluna Marcela Sodré e eu vou falar acerca da hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína encontrada no sangue dos vertebrados, mais especificamente no interior das células do sangue, né, que são as hemácias. A síntese dessa proteína ela começa lá nos proeritroblastos e prosseguem até mesmo no estágio de reticulócitos, né, que são os eritrócitos imaturos. Quando esses reticulócitos eles saem da medula óssea e vão para a corrente sanguínea, eles continuam formando hemoglobina, só que agora em quantidades
menores. Então, há diferentes tipos de cadeia de hemoglobina que são designadas como alfa, beta, delta e gama. E a forma mais comum da hemoglobina encontrada no ser humano adulto é uma hemoglobina chamada A, hemoglobina A, que ela é constituída por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Então, cada cadeia de hemoglobina, ela tem um grupo M contendo um átomo de ferro. E são 4 cadeias de hemoglobina que constituem cada molécula. Então, são encontrados 4 átomos de ferro em cada molécula de hemoglobina completa, né? Além disso, cada átomo de ferro, ele pode se ligar a uma molécula de oxigênio. Então, podem ser transportados por cada molécula de hemoglobina 4 moléculas de oxigênio, ou se preferirem, 8 átomos de oxigênio, né? Tendo em vista que a molécula é constituída por 2 átomos. Então, aqui nessa imagem, está sendo mostrada aqui 4 cadeias, né, de hemoglobina, essas coloridas, contendo aqui o grupo M, que contém o ferro, certo? Então, nesse caso aqui, está sendo mostrada uma cadeia alfa, outra cadeia alfa, uma beta, outra beta, que forma a hemoglobina A, que é a forma mais comum encontrada no ser humano adulto. Já aqui nesse slide, eu vou falar sobre as etapas de formação da hemoglobina, né? Então, essa formação, ela começa com a succinilcoenzima A. Essa succinilcoenzima A, ela é formada lá no ciclo de Krebs e ela vai se ligar à glicina. A glicina, ela é um aminoácido encontrado em alguns alimentos, como o fígado, o ovo. Então, essa ligação aqui vai formar o pirrol, que é essa molécula aqui. Depois, 4 pirróis vão se unir e vão formar a protoporfirina 9, ou seja, essa protoporfirina 9 é a junção de 4 pirróis. Logo após, essa protoporfirina 9 vai se ligar ao ferro, dando origem ao grupo chamado M, a molécula M. Então, essa molécula M vai se combinar com a longa cadeia polipeptídica. O que é essa longa cadeia polipeptídica? É o que chamamos de globina. Então, vai se ligar M mais globina, formando a cadeia de hemoglobina. Mas atenção aqui, porque a cadeia de hemoglobina não é a molécula final da hemoglobina. Essa cadeia ela é uma subunidade da molécula de hemoglobina. Então, 4 cadeias de hemoglobina vão se juntar e formar a hemoglobina propriamente dita. Aqui, nesse slide, está mostrando 2 cadeias alfas, sendo ligadas a 2 cadeias beta, formando a hemoglobina do tipo A, por ela ser a forma mais encontrada no ser humano adulto. Por isso que é esse exemplo que está sendo dado aqui nesse slide. Então, aqui eu vou falar acerca da hemoglobina e sua ligação com o oxigênio, né? Então, a principal função é a nutrição dos tecidos. E como que se dá essa nutrição, né? Então, lá nos nossos pulmões, as moléculas de hemoglobina vão se ligar às moléculas de oxigênio, formando um complexo que nós conhecemos como oxihemoglobina. E essa ligação ela é frouxa e reversível, isso é uma característica muito importante. Então, quando o oxigênio ele é transportado em sua forma molecular para os tecidos, ou seja, em forma de O2. Onde ele é liberado lá nos líquidos teciduais. Quando essas hemácias, as hemácias, né, que são as células do sangue contendo a proteína hemoglobina, quando elas chegam nos tecidos, esses tecidos estão com uma baixa concentração de oxigênio.
Então, a diferença de concentração e a instabilidade do complexo oxihemoglobina vai provocar a dissociação entre a hemoglobina e o oxigênio, ou seja, por isso a importância da ligação ser frouxa e reversível, para que o oxigênio consiga se desprender e ser liberado para ser utilizado na respiração. Além disso, falando sobre aqui a saturação, né? A saturação normal para a maioria das pessoas saudáveis é entre 95% e 100%. Lembrando que isso é ao nível do mar. Mas em condições leves de saúde, como gripes, resfriados, essa saturação pode dar uma leve alterada, indo aí de 90% a 94%, mas nada tão alarmante, né? Entretanto, se a saturação estiver abaixo de 90%, já é um quadro preocupante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se a leitura do oxímetro, né, estiver abaixo de 90%, já é considerado uma emergência clínica. Então, já deve ser procurado aí os hospitais para que sejam descobertas as causas dessa baixa saturação, certo? Então, aqui nessa imagem, estou mostrando um oxímetro, né? Aqui a saturação está em 97%, ou seja, está considerado normal ao nível do mar. E aqui nós temos as hemácias, células sanguíneas, na corrente sanguínea. E aqui dando um zoom na hemácia, né? Lá dentro está a molécula de hemoglobina e o oxigênio, né? A ligação do oxigênio aqui com a molécula de hemoglobina, aqui o grupo M, contendo ferro, que se liga ao oxigênio, por isso se dá a ligação hemoglobina-oxigênio. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigada. Olá, meu nome é Alberto e eu vou estar falando agora sobre o metabolismo de ferro. Então, imediatamente, quando o ferro ou compostos férricos, como a hemoglobina e a mioglobina, que estão presentes na carne, chegam no intestino delgado, elas rapidamente vão se combinar no plasma sanguíneo com a beta-globulina apotransferrina e vai formar a chamada transferrina, que é transportada pelo plasma. Nessa transferrina, nessa molécula, o ferro está ligado de forma frouxa, ou seja, ele pode ser liberado para qualquer célula e a qualquer parte do corpo. E o excesso de ferro no sangue ele é depositado de modo especial nos hepatócitos e em menor quantidade nas células reticuloendoteliais da medula óssea. Sobre o armazenamento intracelular, o ferro ele vai se combinar com a proteína apoferritina e vai formar o chamado ferro de depósito, também chamado de ferritina. Nesse ferro de depósito, a ferritina ela pode ter grande a pequena quantidade de ferro. E esse ferro ele está disperso no citoplasma sanguíneo, né? E em pequenas partículas, diferentemente da forma que é armazenado como hemosiderina. Essa hemosiderina é uma forma de depósito que ocorre quando a quantidade de ferro total no organismo é superior ao que pode ser acomodado no depósito da apoferritina. Então, essa hemosiderina é uma forma extremamente solúvel e elas estão extremamente concentradas no citoplasma da célula. Como eu falei, o primeiro lugar do metabolismo do ferro é quando ele é absorvido no intestino delgado. Só que antes disso, né, a apotransferrina no fígado vai ser liberada pela bile e através do ducto biliar ela vai chegar no duodeno. Então, no intestino delgado, a apotransferrina vai se ligar ao ferro livre e aos compostos férricos, que, como eu falei anteriormente, podem ser a mioglobina ou a hemoglobina da carne, e assim vão formar a famosa combinação transferrina. E a partir da combinação da transferrina, ela vai se ligar a receptores na membrana de células epiteliais intestinais. E por pinocitose, essas moléculas de transferrina, com seu armazenamento de ferro, é absorvida pelas células epiteliais. E assim, a partir disso, ela é liberada para capilares sanguíneos abaixo dessas células, e sob a forma de transferrina plasmática.
Um detalhe sobre a absorção do ferro é que ele é feito de forma muito lenta e ele é totalmente regulado pela variedade de intensidade de absorção, ou seja, quando você tem uma saturação, o intestino reduz drasticamente a absorção, e quando você tem uma deficiência, ele vai aumentar a absorção em 5 ou mais vezes. E assim é feita a regulação do ferro, né, da sua absorção. Aqui a gente tem um resumo mais didático, né? A apotransferrina, que vai ser liberada pela bile, né? E no plasma ela vai se combinar com ferro livre e formar a transferrina. No intestino delgado ela vai formar a transferrina. E a transferrina ela vai ser incorporada pelo capilar sanguíneo, né? Ela vai encontrar a célula e lá ela vai esse ferro livre ele vai se ligar a apoferritina e formar ferritina, que é chamada de ferro de depósito, que, como eu falei, ele está em pequenas partículas, né? Você pode ter uma grande quantidade de ferro, ou pequena, é variável, e também existe a hemosiderina, que é uma forma insolúvel, que é uma forma de armazenamento quando a quantidade de ferro plasmática os depósitos de ferritina não consegue comportar. Então você vai ter essa forma de armazenamento, que é a hemosiderina, que é uma forma insolúvel e ela forma grandes aglomerados, embora seja em pequenas quantidades, né? Você tem uma quantidade menor de hemosiderina, ela é resultado de um processo de grande quantidade de ferro. Sobre a reabsorção do ferro, né? Então a gente tem a hemocaterese, que ocorre a cada 120 dias, quando as hemácias são destruídas, e assim essa hemoglobina é liberada e fagocitada, e assim a maior parte do ferro é absorvido e armazenado no reservatório de ferritina, que é o armazenamento intracelular, para ser utilizado conforme necessário para a formação de uma nova célula de hemoglobina. Meu nome é Renata e eu vou falar um pouco sobre a anemia. A anemia ela se caracteriza por um déficit na produção de hemácias ou na quantidade de hemoglobina no sangue. Isso tem diversas causas, entre elas perda sanguínea, por hemorragia, doenças autoimunes, hereditariedade, alimentação, entre outros. A anemia ela está relacionada principalmente à baixa oxigenação do sangue, fazendo com que os principais sinais e sintomas de uma pessoa anêmica sejam falta de ar, fraqueza, cansaço, taquicardia, principalmente por conta da elevação do débito cardíaco, que faz com que aumente a frequência cardíaca, dor de cabeça, entre outros. Eu vou falar agora sobre os tipos de anemia. Nessa imagem, a gente pode perceber um tipo de anemia causado pela redução na quantidade de células sanguíneas. Isso gera um aspecto de palidez. Essa palidez se dá por conta da redistribuição do sangue, que vai para as áreas onde tem mais sensibilidade à hipoxia. Aqui, como eu falei, anemia significa deficiência de hemoglobina no sangue ou na produção de hemácias. Aqui a gente tem um hemograma, e nesse hemograma a gente pode ver um paciente não anêmico, por conta dos seus valores de referência, que a gente vê a hemoglobina, né, que está dentro dos valores de referência, e as hemácias também. A anemia por perda sanguínea, ela se dá por dois modos, por uma hemorragia rápida ou por uma hemorragia crônica. A hemorragia rápida, ela acontece principalmente por uma lesão, por um corte no vaso sanguíneo, na hora do parto, por algum acidente. Ocorre uma perda muito grande de plasma. Isso faz com que possa ocorrer um choque hipovolêmico. Por isso que tem que ocorrer uma intervenção muito rápida, com transfusão sanguínea. Caso essa hemorragia seja rápida, mas seja de um volume sanguíneo menor, o próprio organismo consegue recompor essa perda num prazo de 3 a 6 semanas. As hemorragias crônicas, elas se caracterizam por uma hemorragia lenta, gradual, às vezes até imperceptível pela pessoa. Por exemplo, por uma lesão no estômago, pela menstruação. Isso faz com que a pessoa perca muito ferro e não consiga absorver na mesma medida que perde. Consequentemente, a baixa quantidade de ferro faz com que as hemácias sejam produzidas em um tamanho menor, consequentemente armazenam menor quantidade de hemoglobina. Aqui nessa imagem a gente pode ver, né, que há uma redução das células sanguíneas vermelhas.
Na anemia plástica, ocorre uma disfunção da medula óssea. Ela pode ser global ou seletiva. Na global, é o que caracteriza esse desenho, essa imagem. É quando todas as células sanguíneas são atingidas, não são formadas. Agora, a seletiva é só quando não se formam as plaquetas, ou não formam os glóbulos vermelhos, ou não formam os glóbulos brancos. Ela pode ser hereditária, adquirida ou idiopática. Na hereditária, a gente tem o lúpus eritematoso. Essa doença é uma doença autoimune que destrói as células tronco da medula óssea. Já adquirida, ela se dá por conta de altas doses de radiação, como na quimioterapia, e também por conta de contato com substâncias tóxicas, como o benzeno de gasolina. Às vezes ela é idiopática. A idiopática é muito recorrente, que é quando a gente não se sabe a causa exata que levou a essa disfunção da medula óssea. A anemia megaloblástica, como o próprio nome diz, a hemácia é formada de um tamanho maior. E é maior que o normal, como a gente pode perceber nessa imagem. Isso se dá por conta da deficiência de vitamina B12, ácido fólico e do fator intrínseco da mucosa gástrica. A vitamina B12 e o ácido fólico são muito importantes na síntese de DNA. Se não há essa síntese de DNA de modo correto, há um desequilíbrio no crescimento, na maturação e na divisão celular, comprometendo a eritropoese, ou seja, a formação da hemácia. E assim ela se forma de um modo maior. A vitamina B12, ela, em casos de pessoas veganas, ela deve ser suplementada, porque a vitamina B12 está presente principalmente em alimentos de origem animal. O ácido fólico, ele está presente nas verduras, mas deve-se ter um cuidado, porque no momento do cozimento dessas verduras, esse ácido pode ser perdido. Em casos de pessoas com anemia perniciosa, a gente também observa esse tipo de anemia, por conta da ausência do fator intrínseco da mucosa gástrica. Consequentemente, não há absorção da vitamina B12. Esse fator intrínseco ele é essencial para a absorção da vitamina B12. Vou falar sobre a anemia hemolítica. A anemia hemolítica ela se caracteriza pela redução do tempo de vida da hemácia. Em um indivíduo normal, a sua hemácia ela apresenta de 110 a 120 dias. Em um indivíduo anêmico, a sua hemácia não passa de 100 dias. Nós temos 3 tipos, entre elas está a esferocitose hereditária. A esferocitose hereditária se caracteriza pela formação da hemácia muito pequena e esférica. E ao passar pelos vasos, ela não suporta as forças de compressão e acaba se rompendo. Na hemácia normal, ela apresenta um formato bicôncavo e com muita membrana, o que faz com que ela não se rompa com facilidade ao passar pelos vasos. A anemia falciforme, ela se caracteriza pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com um foice. Como isso acontece? A hemoglobina de um indivíduo anêmico com anemia falciforme, ela se chama hemoglobina S. Ela é formada nas cadeias beta. Isso faz essas hemoglobinas em altas temperaturas, baixa oxigenação e baixo pH se polimerizam e formam cristais que se depositam na hemácia. Essa hemácia, então, adquire esse formato de foice, se tornando mais suscetível à hemólise e gerando anemia. E um sinal muito característico é a icterícia. A icterícia se dá justamente por conta do rompimento das hemácias. Gera-se uma crise da anemia falciforme, que é porque esse ciclo gera uma redução de oxigênio, gera um maior afogamento das hemácias, destrói mais hemácias, então isso gera muita dor para o paciente, por isso que deve ser tratado, porque é um ciclo que está sempre se repetindo. A eritroblastose fetal é quando o sangue de um feto sofre hemólise, ou seja, é aglutinado pelos anticorpos do sangue da mãe. Como isso acontece? A mãe ela é RH negativo e ela tem um feto, né, RH positivo. Nessa primeira gravidez, no momento do parto, há contato de sangue. E aí a mãe é sensibilizada pelo RH positivo do seu filho. Consequentemente, na segunda gestação, se esse filho for RH positivo, vai ocorrer troca de anticorpos pela placenta
E ao passar anticorpos anti-RH para a criança, vai ocorrer a hemólise de suas hemácias, causando deficiência mental, icterícia, baços aumentados, entre diversos outros sintomas. É por isso que no momento do parto, a mãe deve tomar uma injeção de anti-RH para não ser sensibilizada. Eu vou falar agora sobre os efeitos da anemia no sistema cardiovascular. Uma pessoa anêmica ela apresenta baixa quantidade de hemácias no sangue. Isso promove uma redução da viscosidade do sangue, reduzindo a resistência, aumentando o fluxo sanguíneo, assim vai chegar mais sangue no coração e aumentar o débito cardíaco, consequentemente ao aumento da frequência cardíaca. Na pessoa anêmica, a sua saturação de oxigênio está baixa, isso gera uma hipoxia tecidual. Essa baixa quantidade de oxigênio no sangue faz com que ocorra uma vasodilatação dos vasos para aumentar o fluxo e aumentar o débito cardíaco. Esse mecanismo é um mecanismo compensatório fisiológico. O organismo ele realiza esse sistema para compensar a hipoxia do indivíduo anêmico. O problema está quando esse indivíduo anêmico ele faz algum esforço, alguma atividade física, porque o coração não consegue bombear mais sangue que chega ali, ele já está no seu limite. Isso faz com que ocorra uma insuficiência cardíaca aguda, ou seja, o coração não consegue mais bombear tudo que chega ali. A gente vai ter uns quadros patológicos chamados de polissemia. Existe a polissemia secundária e a polissemia vera. A secundária também é chamada de fisiológica. Nela, os tecidos vão ficar hipotóxicos, ou seja, vai ter uma baixa tensão de oxigenação no ar. Isso acontece em lugares que têm baixa altitudes ou em lugares mesmo que tem um suprimento deficiente de oxigênio, e até mesmo em casos de insuficiência cardíaca congestiva. Assim, os órgãos hematopoéticos vão começar a produzir uma quantidade extra de hemácias, e a contagem de hemácias total pode chegar a aumentar 30% e chegar a 6 a 7 milhões de milímetros cúbicos. A gente também vai ter a polissemia vera. O que ocorre na polissemia vera? Ela é causada por uma aberração genética nas células hematocitoblásticas que produzem hemácias. Casos de tumor de mama em que há uma produção excessiva de um tipo específico de célula mamária e, em geral, nela você vai ter os leucócitos e as plaquetas vão estar aumentadas. O volume sanguíneo total vai estar aumentado até 2 vezes e, como consequência, você vai ter um sistema vascular engurgitado e os capilares vão estar obstruídos pela viscosidade em cerca de 3 a 10 vezes mais, né? O aumento da viscosidade. Bom, agora eu vou mostrar um vídeo e depois eu vou fazer um breve comentário sobre ele.
Bom, no vídeo a gente pode concluir que essa criança ela apresenta uma anemia falciforme e como no começo do vídeo ele já apresentava um cadastro, possivelmente essa criança já vem sofrendo com crises, né, há um tempo, por ser uma doença hereditária que se manifesta desde muito cedo. Essa criança apresenta febre por conta de inflamação, comprometimento dos órgãos, principalmente o baço, que fala que ele fica palpável, né, por conta do acúmulo de líquido. Ela apresenta icterícia por conta da destruição das hemácias. Ela apresenta taquicardia, porque aumento do débito cardíaco, né, para compensar a hipoxia, gerando um aumento da frequência cardíaca. A gente não pode falar que ela apresenta uma dispneia, porque dispneia é um relato subjetivo da falta de ar. Mas a gente pode dizer que ela apresenta uma taquipneia, que é um aumento da frequência respiratória, também como forma compensatória. E nesse caso, a melhor conduta a se fazer é um tratamento para reduzir esse tipo de crise, por meio de transfusões, né, de hemácias, transfusões sanguíneas frequentes. A cura da anemia falciforme se dá pelo transplante de medula óssea. O complicado é por conta da compatibilidade, né, de doador. E é isso, essa criança merece uma atenção por conta dessas crises que geram diversos problemas, como foi apresentado nesse vídeo. Obrigada pela atenção.